Sou o Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, insights que te impulsionam. Eu estou hoje aqui com Paulo Grigorovski, Paulo Grigo para os mais próximos, né, Paulo? E é um prazer ter você aqui hoje. Olha, prazer é meu, né? Porque no final das contas, além de colegas de trabalho, né, dessa longa vida aí profissional, a gente acaba fazendo amigos, né? E eu te considero um grande amigo. Com certeza, um grande amigo. Obrigado mesmo por estar aqui. O Paulo, ele foi executivo de grandes empresas, né? A gente trabalhou junto em Telecom, como ele falou. Depois trabalhamos junto lá em uns projetos, né, com a consultoria lá na VR Benefícios, que ele foi CMO por vários anos, fez grandes projetos, grandes realizações por lá. E hoje o Paulo está 100% dedicado, né, Paulo, para inteligência artificial, governança corporativa. Ele é o cofundador do AI On Board e ele é também meta-conselheiro e advisor de empresa. Ele está dando muitas palestras e cursos sobre o tema de inteligência artificial aplicada e governança corporativa. Perfeito. Então é isso aí, né, Paulo? É isso mesmo, né? Eu acho que a gente vai encontrando nosso propósito ao longo dessa carreira. É isso aí. Trabalhamos juntos não só em Telecom, mas na VR, ajudando no momento lá de acelerar, dar uma impulsionada, uma escalada fantástica no negócio com a prática. A prática ajudou muito a gente a construir os canais e fazer essa transformação. E nesse momento, né, a inteligência artificial também é uma grande ferramenta que pode escalar empresas em eficiência, em eficácia. Claro que você precisa de governança, né? Uhum. E esse é meu propósito, levar isso para as empresas. Fiz um programa que ele tem essa missão de falar para os profissionais de negócio de uma maneira muito simples e clara para gerar isso para dentro das empresas e gerar mais negócio. E multiplicar isso, né? Multiplicar, escalar. Legal. Bacana. Eu te perguntar uma coisa primeiro aqui. Eu acho que em toda grande mudança tecnológica, né, ou toda corrente de mudança tecnológica, ou de gestão, de filosofia de gestão, etc., ela não ocorre de uma maneira, ela ocorre de uma maneira não linear, né? Ou seja, as coisas vão acontecendo aos poucos, até tem aqueles early adopters que vão primeiro abraçar a causa e vão se desenvolver e vão começar a colocar em prática essas transformações, e depois vem um movimento natural, mais gradual, que todo mundo vai, né, acelerando isso. Em que momento, é assim com a inteligência artificial também? Em que momento a gente está desse processo, dessa grande transformação? Olha, é assim com vários tipos de inovação, né, no final das contas, Guilherme. E a inteligência artificial, o que eu sinto? Na verdade, você já tem IA desde 43, né? Os modelos lá do Perceptron ainda, né? Que tentava simular o neurônio, né? O neurônio artificial. Então a IA preditiva já existia. E só pela IA preditiva, Guilherme, já valeria a pena você, como conselheiro, como empresário, né? Como founder de uma startup, como liderança, trazer inteligência artificial para o teu negócio. Mas a IA generativa, que o nome já diz, não é só previsão, algoritmo, mas é criar coisas, códigos e tal, ela aumentou as possibilidades, né? E aí o que acontece? Quando tem um movimento de que o fundador, o escritor de 2001, Odisseia no Espaço, ele tem uma frase que é fantástica, que cabe à tua pergunta. Tá. Toda tecnologia extremamente avançada é indistinguível de magia. E as pessoas ficam enebriadas pela magia e esquecem que a tecnologia é só um meio de resolver dores dos seus clientes, do seu negócio. Então, resumidamente, quem não está resolvendo dor do negócio e do cliente está na bolha, está no hype. E em algum momento estoura e a conta chega. Agora, quem está usando a tecnologia para resolver dores do seu negócio e dos seus clientes está gerando valor. E aí, quando estourar alguma coisa no final das contas, essas empresas e esses profissionais vão continuar capturando valor. Legal. É isso que define, sabe, Guilherme, a diferença entre quem está no hype e quem está no hope, no final das contas, entendeu? Tá certo, é isso. Não, e acho que você tocou num tema super importante, que são as pessoas, né, nesse processo. Total. Então, assim, eu acho que o que a gente percebe, né, conversando com as empresas, né, a gente no mercado de consultoria está conversando sempre com muitos segmentos, muitos CEOs, muitos altos executivos das empresas que a gente ou está trabalhando ou pretende trabalhar. E esse tema é um tema que se conversa bastante. Então, o que a gente percebe é muito essa questão de que você tem aí empresas que são nativas digitais e parece que essas empresas elas já têm naturalmente, não só as pessoas, de uma forma mais geral, mais preparadas, mais antenadas, né? Como também os processos e os dados para poder tanto trabalhar a generativa ou mesmo a preditiva, né? Perfeito. E você tem as empresas mais tradicionais que estão naqueles ciclos de transformação digital que ainda não é um processo contínuo e que aí
a gente ainda percebe alguns CEOs meio assustados, assim, sabe? Ele parece que não sabe, tá ouvindo todo mundo falar do assunto e não sabe o que fazer. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem empresas em diferentes times, em diferentes momentos, porque no final das contas, né, a inovação ela é de dentro para fora e de fora para dentro. É um movimento de ambidestria. Né? E ambidestria não é ou, é e, no final das contas. É você somar inteligência humana com inteligência artificial. Não é vou trocar tudo pela inteligência artificial. Então é como você faz isso. E aí você tem empresas, Guilherme, que já definiram, por exemplo, um propósito claro. Tem outras que ainda continuam com missão. Missão é só razão aqui, não é coração. Não mexe, não faz ninguém acordar todo dia com aquela vontade de entregar resultado. O que acontece na sequência? Cultura. Se você tem um propósito claro, favorece a cultura, uma cultura de inovação. E aí você vai sucessivamente, né, com estratégia, né, com alavancas de produtos e serviços, até chegar na reputação da empresa. Então você tem empresas que fizeram esse dever de casa, que tem uma cultura de inovação muito forte, de dentro para fora, e que fazem também de fora para dentro, como Open Innovation. Trabalhando com o ecossistema de inovação, com startups, com parceiros, né, para que o que elas têm de conhecimento seja alavancado por esses outros entes dentro do ecossistema, inclusive com a inteligência artificial. Agora, se tem gente, né, tem empresas que estão em outras fases, que não fizeram esse dever de casa, que são mais tradicionais e que estão um pouquinho, né, olhando meio à deriva e sem ter uma estratégia clara. Mas lembrando, sempre passa por um movimento top-down de você definir o que a IA vai agregar ao meu propósito. Qual é o nexo da IA? O que ela ajuda, o que ela me ajuda a atingir aquele meu propósito que eu tenho. Aí você vem com os drivers estratégicos, você vem com os cases de uso. Né? Isso é top-down, mas tem que ser bottom-up também. Você tem que capacitar as pessoas, treinar, criar uma cultura para favorecer o florescimento da inovação. Faz muito sentido. Saiu uma matéria super recente aqui no Valor Econômico, na época Negócio 360, né, que citou algumas pesquisas que algumas consultorias globais realizaram sobre o tema, que está sendo amplamente estudado, em que, para empresas brasileiras, 65% das empresas que participaram do estudo, né, acho que são empresas maiores, ali, empresas médias grandes principalmente, elas declaram já estar aplicando algum tipo de... tem alguma aplicação com inteligência artificial, seja ela qual for, né? Isso em 2024. Essa mesma pesquisa que foi feita em 2023, esse percentual era metade desse... Então, o que parece é que está tendo um movimento mais forte em 2024, realmente, de só sair do hype e tá começando a ter aplicações mais práticas. É isso que você está vendo na tua vivência, nos teus estudos? Sim. A gente teve uma jornada acelerada da IA, né? A gente teve no final de 2002 o lançamento dos LLMs através do ChatGPT. Esse é um marco, porque ela sai do porão dos data scientists, né? Só eles usavam. Democratizou, assim. E foi para a palma da mão. Democratizou, uma revolução do design, né? Que foi na mão de todo mundo. E aí o que aconteceu em 2023, eu chamo de o ano das ferramentas de IA, Guilherme. Mais de 18 mil ferramentas sendo criadas de inteligência artificial. E as pessoas começaram a usar essas ferramentas, sendo que majoritariamente o GPT e os LLMs, como o Bing, né? GPT, Claude, mas principalmente o GPT e o Microsoft Bing. Então, o Copilot. Então, assim... Isso vem crescendo fortemente nas empresas. Mas quantidade, às vezes, não significa qualidade. Como que você está usando? Você está buscando resolver dores do teu negócio? Então, primeira coisa é essa. Segundo, é que é um movimento muito desigual. Acabou de sair uma pesquisa agora em outubro, por exemplo. A gente acabou de lançar uma formação que é o IA na Saúde, Inteligência Artificial para Profissionais de Saúde, lá na Board Academy, né? Lideranças, profissionais do setor. E aí hoje eu vou dar uma aula falando disso, por exemplo. Né? Vou mostrar que outubro saiu uma pesquisa que só no Brasil, só 17% de todos os médicos do Brasil usam alguma ferramenta de inteligência artificial como um GPT. 17%. E você está falando que nas empresas a gente tem o quê? 67%. Quando a gente vê estabelecimentos de saúde que usam inteligência, que usam Big Data, são 5% dos estabelecimentos de saúde. 5%. Muito pouco. Inteligência artificial, 4%. Entendi. Então, é muito desigual ainda quando a gente olha setores. Setorialmente falando. Setorialmente está num outro nível. E quando a gente olha portes de empresa, também. Essa mesma pesquisa mostra que o porte, estabelecimentos que têm mais de 50 leitos em saúde,
tem um número de 23% de uso muito de IA. mais alto. Os outros, 4, 3, entendeu? E falando nisso, assim, quando a gente fala de Brasil comparado com o resto do mundo e tal, qual que é a tua visão de como o Brasil está em relação a essa onda de adoção, vamos dizer assim? Eu acho que a gente está usando, o Brasil não está atrás, assim, em uso do GPT, em uso de ferramentas, muito quando a gente olha a pessoa física usando. Mas, Guilherme, está acontecendo agora em 2024, é um outro momento. Enquanto está todo mundo olhando ainda as ferramentas de IA, né? ChatGPT, Gama, ChatPDF, várias ferramentas, né? Como eu te falei, 18 mil, quando a gente entra num marketplace agregador, você vê mais de 18 mil ferramentas. O jogo já mudou. E o pessoal ainda não entendeu aqui no Brasil. A gente está com uma dificuldade muito grande de fazer as lideranças entenderem isso. Que é o seguinte, quando você tinha ferramentas já montadas, você ficava tendo que selecionar, né? 2024 é o ano dos agentes de IA. Eu venho falando isso desde janeiro. A McKinsey soltou um relatório em junho, alertando todos os executivos, lideranças de negócio, que os agentes IA era a nova fronteira da IA generativa e que todos deveriam prestar atenção nisso, agora em junho. E aí as pessoas começaram, né, a acelerar um pouquinho, mas aqui no Brasil a gente ainda está sentindo uma dificuldade. E qual é o grande ganho que tem? Que ao invés de você ter uma ferramenta já montada, você customiza a sua ferramenta. É quase que você criar um GPT para resolver uma dor sua específica. A sua empresa, do seu negócio. Seu negócio, a sua empresa, é como se você tivesse um funcionário agora. Sabe o esquadrão? Sim. No esquadrão você pode ter humanos e inteligência artificial, desempenhando um papel de um SDR, desempenhando o papel de uma secretária, desempenhando o papel de um analista de demanda para fazer forecast, né? O que você quiser. E as pessoas ainda no Brasil não entenderam, as lideranças ainda não entenderam o potencial disso. E é isso que nesse momento a gente está pregando aqui. Olha, pessoal, olha só, você pode criar o seu agente e gerar um valor desproporcional em eficiência e geração de novos negócios. E lá fora está muito mais avançado. Uma empresa, só para você ter um dado, Creo AI, fundada por um brasileiro, inclusive, que está lá fora e acelerando fortemente, já tem mais de 10 milhões de agentes de inteligência artificial sendo gerados no mundo. O Zuckerberg, da Meta, fala que a gente até, sei lá, em pouco tempo vai ter mais agentes de inteligência artificial do que seres humanos no mundo. Só para você ter noção. Tá bom. E uma coisa que quando a gente fala desse potencial todo, principalmente de otimizar atividades e tal, tem um tema polêmico sempre que aparece, que é a questão da substituição do trabalho humano, né? Sim. Então tem uma questão aí também meio social associada a isso aqui. Como é que você vê isso? Como preparar as pessoas, né? Como é que as organizações lidam com essa questão? Ainda mais você que está muito ligado ao tema de governança corporativa, né? Tem muito a ver com... É um movimento ali que tem a ver com SG também nisso, né? No social. O que eu acho, Guilherme? Primeiro, tem trabalhos que, sinceramente, se a gente pudesse eliminar e permitir que as pessoas que o fazem pudessem fazer outras coisas, né? Seria muito melhor. Né? Trabalhos muito operacionais, colocam em risco a vida humana, a insalubridade, uma série de coisas, seriam esse tipo de trabalho. Então, eu acho que a IA veio para subir ainda mais o nível e atividades que são muito repetitivas, operacionais, ou que envolvam um nível de criatividade não tão alto, a IA vai substituir realmente. Né? Então, é fato, e a gente vai ter que fazer o quê? Upskilling e reskilling dessas pessoas, desses profissionais. Uma parte vai ter uma discussão aí dos governos de renda universal, já está tendo. Mas você vai ter que treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas para poderem absorver outras atividades. É cíclico do capitalismo. Claro. Agora... É inevitável, né? É inevitável. O Schumpeter... discutir como lidar com isso e... Tem um processo que o Schumpeter conta, desde a Revolução Industrial, de tempos em tempos, existe o processo de destruição criativa do capitalismo. Ondas e ondas. Essa é a 6ª onda de inovação com a IA no centro dela. Mas voltando à tua pergunta. O que a gente enxerga é que, apesar de ter isso, o que a IA veio é elevar a inteligência humana. Então o que a gente fala você não vai... Se você estudar, se você se capacitar, se você entender como você pode gerar valor com a IA, na verdade você está criando a sua melhor versão com a IA. E é você que está se substituindo, a sua versão anterior pela sua melhor versão. E aí você deixa de correr o risco de ser substituído pela inteligência artificial ou por alguém que saiba usar a inteligência artificial melhor do que você. É esse o convite para cada pessoa. Ou seja, a dica é, se você não está antenado no assunto, não está... Corra e vá...
É isso. Aprender, vai usar, vai entender como fazer, né? O que a gente quer evitar é que pessoas fiquem para trás. Sabe aquilo que a gente falava quando ocorreu a revolução da microinformática, do cloud computing e tudo? Dos analfabetos digitais? Tem uma mesma similaridade com esse processo, né? No mesmo momento. Não pode. Você precisa dominar a inteligência artificial e você vai alavancar a tua produtividade, a tua capacidade de geração de valor e você vai estar dentro do mercado, ainda dentro do jogo. É sobre isso. Legal, bacana. E em termos de aplicações práticas, principalmente da IA generativa que você comentou aqui, quais são os exemplos mais legais que você tem visto, assim, que você contar? Porque aqui a gente tem um propósito também de trazer insights bem pragmáticos, bem... Show. Vou te dar alguns exemplos muito práticos, Legal. tá? E que envolvem até... Eu gosto de botar um diagrama de Venn, né? Aqueles dois conjuntinhos, tanto para o lado pessoal como profissional. Né? Porque a gente não separa. Ótimo. Então, assim, primeiro... A pessoa é uma só, né? É uma só, né? Então você pode usar tanto o pessoal como o profissional. Tem uma ferramenta que eu indico para todos aqui, que é o gama com 2ms.app. É só um URL, não é para baixar um aplicativo, não. É só um site internet. O gama.app, em todas as formações que eu faço lá na Board Academy, eu treino os alunos, né, as lideranças, empresários, conselheiros e profissionais do setor. Vou te dar um número. Uma conselheira profissional, ela demorava 4 horas para se preparar e montar uma apresentação para um conselho. Poderia ser um executivo aqui, que nem nós, né? Já fomos, para se preparar para uma reunião. Né? 4 horas para montar, criar o storyline e montar. Depois que ela conheceu o ChatGPT com o Gama, ela passou a montar isso em 1 hora. 75% de economia. Nossa, impressionante. Encontrei com ela recentemente e ela já está falando que já está conseguindo fazer em meia hora, 40 e poucos minutos. Tá? E por que isso? Porque essas ferramentas, o ChatGPT é um assistente de pensamento, ajuda ela a pensar no storyline, ela não parte do zero, já parte de 50%, ela faz as refinações, o refinamento, e depois ela joga isso no Gama, que é uma ferramenta que cria a apresentação. Entendi. E ela pode depois alterar, fazer os ajustes de imagens, de texto, mas já economiza um tempo absurdo. Essa é uma delas. Vou te contar uma outra. Acho que essa dica para nossa audiência aqui é muito valiosa. Total. Total. E aqui, a primeira vez que você usar o Gama, Guilherme, ou que a audiência estiver usando, ela vai se lembrar da frase que eu falei de toda tecnologia extremamente avançada é indistinguível de magia. Você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, é mágica isso, não pode ser. É impressionante. Bem, segunda ferramenta que eu dou de dica, vou contar um case. Estava numa aula lá, treinando também os executivos e profissionais. Não é ninguém de tecnologia, hein? É tudo de negócio, sabe, Guilherme? Claro. E aí, mostrei essa ferramenta que é o Chat PDF. Ele transforma qualquer PDF em um GPT. E aí, pode ser um livro, pode ser uma licitação, né? Então, você começa a conversar com ela e ela te responder. Então, eu peguei, ao invés de mostrar um livro, porque é para negócios, eu mostrei uma licitação, ou uma RFP. Subi a licitação e falei, qual é a carta fiança dessa licitação? 30 milhões de reais. Acabou, não precisa participar mais. Eu não vou botar 30 milhões de reais, entendeu? Claro. Então, em 1 minuto, uma licitação de, 100 páginas, você rapidamente toma a decisão se você entra ou não. Naquele momento, um dos empresários falou, Paulo, parou. Grigo, assim, eu ia montar uma área de licitação, eu já vi que eu não preciso. Só com essa ferramenta e com o meu time, eu consigo fazer a gestão das licitações e das RFPs dentro da minha empresa. E de uma forma muito mais eficiente, né? E de forma muito mais eficiente. Legal. Então, estou te contando 2 ou 3 ferramentas junto com o GPT, mas a gente pode ir muito além disso. Seja com o GPT ou com plataformas como chatvolt.ai, você pode criar agentes de inteligência artificial que resolvem dores como você, por exemplo, uma live, como a gente está fazendo aqui, eu criei um agente que faz um e-book da live. Então eu pego a transcrição no YouTube, sai um e-book. Através de um agente também de inteligência artificial, uma ferramenta, não é um agente. Faço a transcrição, pego, jogo nesse agente que já eu, em português do Brasil, criei, jogo e ele já gera o e-book para mim. Então, isso é um agente, né? E você tem que demoraria muito tempo se alguém fosse fazer artesanalmente. Né? Horas. Ou se você fosse pedir para o teu time de marketing, Guilherme, não aconteceria, porque ele já está sobrecarregado. Às vezes, o que eu falo para as pessoas, Guilherme, é que assim, às vezes não é só a eficiência, é a decisão entre fazer e não fazer. Eu fiz um livro, por exemplo, com um empresário, para o Conar. Eu tinha 1 semana. E ele falou, puxa, seria tão legal se desse para fazer um livro. Não dá, né, Grigo? Mas não dá. Aí eu falei, putz, não posso mentir. Falei, dá. Mas vão ter que ter 3 autores. Ele, quais?
você e a IA. Topa? Topo. E aí o que a gente fez? Conseguiu entregar o livro, né, com a autoria. Coloquei lá que foi também apoiado pela inteligência artificial. Mas sabe qual é a diferença? Eu não ia conseguir fazer esse livro no Conar. Não é ser mais eficiente, é impossível fazer ou não fazer as coisas. Entendi. Essa é a fronteira que ele permite você romper. Perfeito. E a questão, agora para o uso mais trivial, o ChatGPT mesmo, né? Tem uma questão que a gente ouve às vezes as pessoas comentando também do medo, do receio de equívocos ou erros. Sim. Talvez Sim. por não estar fazendo os prompts da maneira correta, ou enfim, por uma série de outras deficiências dos dados que estão disponíveis também para que determinada pesquisa ou tarefa que seja solicitada para ele. Como é que a gente lida com essa questão aqui, né? Olha, Guilherme, eu gosto de brincar com o pessoal, porque o pessoal fica toda hora falando, o ChatGPT alucina, né? Alucina. Eu falei, alucina, claro. Mas você também não alucina? Todo mundo alucina, né? Todo mundo alucina. Guilherme, vamos brincar. Nós já não tivemos lá muita gente alucinada na empresa, né? A gente mesmo alucina às vezes, fala umas besteiras, né? Então, assim... Tem que aprender com essa alucinação só, né? Você tem que aprender, né, no final das contas. Então, o ChatGPT ele é uma super ferramenta. E eu vejo as pessoas usando mal ela. Quer ficar fazendo pergunta, ficar chegando, errou. Não sei. O ponto é assim... Ou serve pra dizer pra não usar, né? Pra rechaçar. Parece que o cara tá... achando uma desculpa, né? Arrumando uma desculpa. Quando, na verdade, ele pode te agregar muito valor, né? Então, assim, sim, tem esses riscos, né? Então, você tem que saber sempre ter capacidade crítica, né? Capacidade de criar contexto e repertório ajuda muito a você conseguir fazer um prompt correto e ter uma resposta correta. Porque muitas das vezes, Guilherme, eu brinco, você está tendo uma resposta ruim, é porque a tua pergunta está ruim, né? O teu prompt não foi. O prompt simplesmente é você escrever uma pergunta, o que você pede para ele em português do Brasil, né? Não é um comando, é em português do Brasil. Só que tem framework para isso, né? A gente tem um que eu ensino lá no AI On Board, que é o RTF, Role Task Format. Ele resolve 80% dos casos. Que é o seguinte, qual o seu papel? Você fala quem é você, né? Ou qual o papel que você quer que ele desempenhe. Ele não vai se transformar em um cara de marketing digital, mas ele vai entender que o contexto é de um especialista de marketing digital. Então, famoso em português que a gente aprendeu, né? Quem é o sujeito? Sim, né? Você lembra? É linguagem. Então, é sujeito, predicado, complemento ali. Então, quem é o sujeito? Quem? Qual é a tarefa? Né? Qual é o predicado ali? Qual é a tarefa que tem que ser executada? Né? E o formato. Como? Complemento. Então, como? Se você usa isso no teu prompt, 80% deles ficam muito mais estruturados e, é claro, você vai refinando. Você tem uma resposta, aí você vai realizando os ajustes. Mas ele fica muito mais refinado. E também, Guilherme, eu te falaria assim, isso é para uso pessoal. Mas quando você usa dentro das empresas, com os APIs e tal, você tem outras técnicas que você consegue colocar guardrails para evitar essas alucinações. Tem um controle de qualidade aí. Tem uma resposta mais precisa e não tão criativa. Claro. Inclusive, quando você vai ver algumas ferramentas, você tem uma gradação para construir o seu LLM, vamos dizer assim, o seu agente de IA, com essa gradação de quanto mais preciso ou mais criativa. Quanto menos risco de alucinar, quanto mais risco de alucinar. Perfeito. Muito bom isso aqui. Em termos de atendimento a clientes, operações de vendas, que é uma área que a gente atua bastante, você sabe bem, né? Acho que aqui tem uma revolução importante, né? Para melhorar muito, né? Porque eu acho que os bots, por exemplo, os primeiros bots que vieram, ajudaram muito a ganhar algumas eficiências muito básicas, assim, mas a experiência do usuário às vezes é muito ainda ruim, né? Sim. Então, assim, que projetos ou que frentes que você tem visto aí que estão mais, que segmentos aí estão mais na frente nisso? Olha, e que aplicações realmente práticas, assim? Perfeito, assim. Esse daí é onde todos os relatórios que você vê, analisando o case de uso, onde se vê mais eficiência, mais oportunidade de ganhos, é no atendimento. Em tecnologia e atendimento. Tá? O último relatório da McKinsey, por exemplo, fala de quase 40% de eficiência em atendimento. Né? E aí, Guilherme, você tem dois caminhos que eu tenho notado as empresas tomando. Um caminho de que você não substitui, mas você cria copiloto para o atendente. Então, uma das dores que a gente tinha, você lembra? Era quando tinha um turnover, né? Porque aí entra uma pessoa nova e tem uma série de procedimentos complexos, sistemas que ele tem que aprender, procedimentos complicados. Quando você bota um agente do lado dele para ajudar, né? Quando ele dá uma resposta, já vai falando, pergunta esse negócio aqui, nesse caso tem esse outro ponto, faz isso. Você aumenta a produtividade assim, em níveis e patamares de 50%.
Então a gente já está vendo cases no mercado disso, de você não substituir o atendente, mas você ampliar a inteligência dele, humana ou profissional, com a inteligência artificial. Usando as ferramentas. Usando ferramentas como... Você pode ser como se fosse a gente chama de agente de inteligência artificial, mas é como você construir um copiloto ou um GPT para ele, específico para aquela função, com todos os arquivos, com todos os documentos que ele precisa, né? E interagindo. É um assistente, sabe? Tá. A duplinha, né? Claro, então claro. é a inteligência artificial junto com ele. Então esse é um caminho. Já vi cases, por exemplo, como uma fintech investida do Santander, que é assim, junto com a Blip, uma startup mineira, que fazendo exatamente isso. Agora, você tem um outro caminho que é da substituição. Então, talvez quando não é tão complexo o atendimento, ou quando você já está mais maduro na curva, algumas empresas já substituindo pelo menos um primeiro nível e aí direciona talvez depois para um segundo nível. Né? Aqui você só tem que mitigar o risco, fazer bem a governança da inovação, para você não gerar uma experiência ruim para o cliente. Tá? O que a gente está vendo nos primeiros casos é que não só você tem economia de tempo, mas você tem aumento de satisfação, porque você economizou tempo. Então, aumenta também a satisfação. Mas o grande risco é você não piorar a satisfação do cliente, está mensurando. Isso, né? Monitorar. É monitorar e fazer fine tuning e ajustar. Aprendizado e vai melhorando e vai. É um processo contínuo, né? Não deixa de ter essa questão sempre relevante, né, nessas operações. É exatamente isso. E você falou de SDRs lá atrás. E vendas, assim? Que outras práticas em vendas você tem visto aí? Muita coisa, assim. Desde você... você pode... Vou dar alguns exemplos, né? Para as pessoas aqui. Eu tenho colegas que proposta já tem um agente para fazer proposta, né? Ele criou no GPT mesmo, né? Gerente de vendas. Ele vai lá, coloca alguns dados, ele já solta a proposta e ele entrega para o cliente, entendeu? Então, claro, refina, faz os ajustes, mas economizou 80% do tempo dele. Então, um exemplo é isso. Outro, que eu sempre instigo as pessoas, né? Caramba, você lembra política comercial, Guilherme? Todo mês muda, né? Você tem que ir ajustando, né? Normalmente, né? Os problemas mudam, os desafios ali exatamente. São ajustados. O mercado vai mudando. A competição vai se ajustando. Política comercial também. Poxa. Aí você fazia apresentação, mandava. Caramba, cria um agente de inteligência artificial. Você sobe esses documentos lá e conversa com a pessoa já tira as dúvidas dela com ele, entendeu? Então, tem tudo que é operacional dentro de uma área de atendimento, dentro de uma área de vendas, dentro de uma área de RH, finanças, você pode automatizar, criando agentes, conversando com as pessoas internamente ou externamente. Esse é o estado da arte que a gente está vendo ser utilizado em empresa hoje. Legal. E falando em termos de investimento, né, que as empresas têm que fazer para começar a desenvolver tudo isso, né? Então você falou de ferramentas, você falou dos agentes, né? E aí, claro, depende da aplicação e tal, mas assim, que tipo de investimento você recomenda para os CEOs de empresa aí, né? Enfim, que ainda estão parados, ainda não avançaram tanto, né? A gente vê organizações que já estão divulgando valores bem elevados de investimento anual, como se fosse um tema de pesquisa e desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, no passado. Então, esse tema já tem empresas com vulto, empresas nacionais, inclusive, divulgando valores já bem altos, né? Ou seja, e tem gente que está, como eu falei, ainda tateando o assunto, né? Para quem está no começo dessa jornada e que está precisando acelerar para não ficar para trás, que linhas de investimento você sugere aí que essas empresas façam? Primeiro, a gente sempre pensa em investimento, a gente está pensando em infra, né? Capacidade tecnológica. Primeiro investimento que eu faria é tempo. Tempo dele como CEO, tempo do board. Abrir tempo na agenda. Abrir tempo na agenda para isso. Por quê? Se ele não definir aquela pergunta que eu te falei, o que a inteligência artificial vai me ajudar a atingir o meu propósito? Ou seja, qual é o nexo da IA no meu negócio? Se ele, junto com o board, não definir isso, já era, não dá guidance, não dá direção para empresa nenhuma. Depois disso, o que ele vai ter que fazer? Vai entender quais são os drivers estratégicos que ele pode utilizar a inteligência artificial. Depois disso, junto com o time, ele vai descendo top-down, né? Junto com os níveis de liderança. Depois disso, ele vai definir casos de uso, de como ele pode fazer isso. Então, primeiro é tempo, né? Segundo, o que ele vai ter que fazer também é investir em capacitação, treinamento, upskilling, reskilling do time dele. Não tem como. Senão, se ele faz top-down, ele não faz bottom-up, algo, já era. E por trás disso tudo, vai ter que ter sim uma infraestrutura que é
aos poucos ele vai desenvolvendo isso, né? Empresa grande já tem governança de dados, já tem uma série. Ele vai criar uma camada de IA generativa sobre o que ele já tem, seja de o que a gente chama de MLOps, né? Machine Learning Operation. Então, se ele já usa dados, ele já tem uma parte de IA preditiva, ele não tinha generativa. Então, ele vai criar sobre isso. Se ele não tem, ele vai começar a construir na arquitetura de tecnologia dele essa camada de Machine Learning, né? Que é a IA preditiva, e depois para generativa. Mas tem só uma segmentação que a gente fala o seguinte: se a empresa é pequena, portes menores, né, você vai usar o que está dado no mercado. Né? Não inventa roda. Usa o que está dado no mercado. Simplifica, né? Simplifica, até em custo vai ser melhor para você, né? E você vai aprendendo. Aprende rápido, testa, aprende, gera resultado. Empresa maior, né? Você pode até começar assim, mas você tem uma oportunidade grande porque você tem muitos dados de cliente. Né? E aí você pode fazer um fine tuning, customizar algumas coisas para te gerar um resultado ainda mais significativo. Então tem essa diferençazinha. Você que está muito conectado com governança corporativa, com board, com conselheiros, enfim, como é que você está vendo esse tema nos conselhos? Né? Perfeito. Como é que está fluindo isso? Como é que isso se desenvolve? Como é que o conselho apoia a empresa nessa aceleração desse assunto? Enfim, isso está na pauta de todo mundo? O que você tem visto? Eu acho que não está na pauta. Assim, a gente saiu uma pesquisa agora do Valor Econômico falando que o tema é super importante, está sendo utilizado nas empresas, está na pauta dos executivos, mas está com uma dificuldade de subir para a pauta do conselho. Então, assim, o que eu vejo, tem empresas que já eram referência nesse tema de inteligência artificial antes da generativa. Né? Quando a gente vê várias empresas como Gerdau, né? Embraer, Randon, né? Renner, né? Tem várias empresas, iFood, que é uma grande referência, né? Já utilizavam isso. Né? A própria VR, onde trabalhamos juntos aí, né? No final já tinha isso muito forte, desenvolvendo produtos. Né? Então, essas empresas, isso já está na pauta. E não saiu da pauta. Mas não entrou na pauta, ele já estava né? na pauta. Só continuou. Agora, empresa que não trabalhava com isso, está meio perdida e não sabe como. Eu vou, às vezes, para algumas reuniões de conselho que me chamam, né? Você vê que as pessoas ainda não sabem como começar. E aí vem essa importância de definir, né, a estratégia. Você abrir o tempo como CEO, como conselheiro, né, como presidente do conselho, para colocar esse tema na pauta. Porque se você não definir a direção dentro da empresa, vai ter uma bateção de cabeça, né, no final das contas, ou a empresa vai ficar para trás. Porque o concorrente, ou os concorrentes, né, porque tem, claro, tem capacidade de IA que podem permitir outras empresas até entrarem no teu business. Né? Não, e você comentou de diferenças de produtividade, de Total. eficiência assim, astronômicas. Então, quer dizer, isso pode realmente fazer uma diferença competitiva muito grande em segmentos que têm margens mais apertadas. Ou, perfeito. Enfim, isso pode ser, num primeiro momento, quem sai na frente e ganhar muito. O first mover, né? Tem uma imagem que eu gosto de mostrar, Guilherme, que ela é chocante, que é o seguinte, né? É uma imagem de um surfista brasileiro descendo uma onda em Nazaré, em Portugal. Há uma onda gigante, só que tem um farol. E da maneira como é colocada a foto, você tem as pessoas ali no farol que estão de cara com a onda, né? E aí eu fico falando para as pessoas, você tem uma decisão a tomar. Você vai achar que isso aqui é um hype, né? Que essa onda nunca vai chegar. E só tem a primeira, você não está vendo as ondas que vem depois, né? Nunca, eu estou protegido aqui, né? É um pouco a analogia daquela empresa que você assim, não, eu sou dominante, eu sou o incumbente, né? Você já viveu esse jogo, né? Competitivo? Eu sou incumbente, eu sou forte, né? Tem uma frase que é o seguinte, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, né? Esse é um professor falando sobre a teoria do Darwin, professor da Universidade de Pensilvânia, falando, quem é que sobrevive? É quem melhor se adapta. Então é sobre isso, você tá vendo essas transformações, você tem que trazer para a pauta do conselho, não tem como. O Diego Barreto, que é o presidente do iFood, eu estava com ele esse ano, ele era VP de finanças na época, lá na Board Academy. E ele é bem provocativo, né? E ele soltou uma frase assim para os conselheiros e falou, você agora está olhando a inteligência artificial? Cara, você é o guardião da perenidade. Você deveria estar olhando isso em 2017 para trazer isso para dentro da empresa. Então assim, ele está certo. A grande provocação é, se você não olhou em 2017... Então, olha agora e acelera o passo, sabe? Triplicado. Bota a atenção triplicada, porque você deveria ter olhado isso lá atrás. Não olhou? Acelerado agora, entendeu? Não é para implantar acelerado, mas para dar o teu tempo, né? A devida atenção para isso,
para escolher o que é prioridade. Eu tenho um paralelo, assim, acho que as correntes são bem diferentes, mas assim, quando teve a onda do movimento ágil, né, de desenvolvimento ágil, que faz todo sentido para muitas coisas, né, mas assim, a gente via muitas empresas que estavam paradas, né, começando, a sensação que dava é que alguns CEOs estavam assim, ouvindo aquilo, vendo aquilo nas mídias sociais, na mídia, ouvindo isso nos almoços, nas conversas de relacionamento e meio entrando em desespero. Então começava a querer fazer uma implantação top-down daquilo, e aí aquilo era uma coisa meio fake até, assim, que você via na empresa. A gente chegou a fazer na consultoria, tivemos alguns clientes ou prospects que nos procuraram, que a gente chegou a fazer reunião com a própria squad, né? Então, pô, isso aqui é legal, acho que os caras estão no comando mesmo, mudaram o sistema de fazer aqui, né? E aí a gente conversando um dia numa da empresa, falou assim, tá bom, mas como é que funciona isso aqui, né? Vocês estão na squad mesmo? Depois que acabou a reunião, eles falaram que eles estavam querendo de ajuda. E aí a gente falou assim, não, na verdade a gente se reúne de manhã aqui, mas à tarde todo mundo volta para sua área. Então, ou seja, assim, é válido no sentido de que tinha um passo da tentativa de implantar um modelo, mas claramente estava muito mais na bolha ali, né, de tentar dizer que estava fazendo alguma coisa, ou sair correndo e fazer curso para as pessoas, né, mas então assim, realmente aí você se engana, né, então acho que esse é um risco muito grande com esses movimentos, é você ou resistir, né, colocar todos os empecilhos de por que não fazer, seja por ser incumbente ou outras situações que você falou, ou fazer de qualquer jeito e não fazer profundamente, como você falou, abrir a agenda, fazer um planejamento estratégico, saber onde eu vou encaixar isso, aonde isso vai produzir resultado, como medir isso depois. Tem 3 seres, Guilherme, nessa arena competitiva, né? Eu falo das empresas mais tradicionais ou das empresas que já existiam, né? Eu acho que a gente tem 3 seres ou 3 arquétipos aqui para falar. O primeiro é do dinossauro. Sim. Que é aquele que olha, o meio tá mudando, tá vindo o cometa, né? E lá ele, não, eu sou grande, nada vai me vencer. Tem o outro que é o camaleão. Ele olha e fala, ih, rapaz, o meio tá mudando, eu preciso mudar. Mas ele muda ele finge externamente. Que tá é um wash, né? Alguma coisa wash, né? Que a gente, né? Tem o greenwash, tem o governance. Alguma coisa wash, é só externamente. E tem o terceiro, que a gente chama de fênix, né? É de dentro para fora e de fora para dentro. Então ela se reinventa. E para se reinventar, é preciso discutir propósito e é preciso alterar a cultura, às vezes, da empresa. Redefinir cultura. Você tem uma cultura de inovação, ou você é visto como burocrático, não é ágil. Então, é difícil colocar o dedo na ferida e querer se reinventar, né? Mas quando as empresas que fazem isso... Tem vários exemplos de que fizeram. Exemplos, então não é que é impossível, né? Não é. O dinossauro pode se revolucionar. Não é. E tem um processo evolutivo. O dinossauro pode virar um camaleão, que pode virar uma fênix ou direto para uma fênix, por exemplo. Né? Então é sobre isso, sabe, Guilherme? Não ficar... e aí tem um conflito. Por quê? O CEO, ele tem às vezes uma meta, e o C-Level, ele tem uma meta de curto prazo, às vezes meses, trimestre ou ano, no melhor dos cenários. E o conselho tem uma meta mais de 5 anos. Né? Então, como fazer essa calibração, né? Esse alinhamento é fundamental para você ter um projeto realmente de transformação cultural. Porque a transformação digital, que a gente estava falando até pouco tempo, e com a IA, né? Ela é cultural primeiro. Não é? A tecnologia é só meio. Quem usa a tecnologia? As pessoas. Então é cultural, não tem como. É isso aí. Acho que você tocou num ponto muito importante, esse alinhamento de longo prazo com curto prazo. Né? Isso cria um conflito importante nas empresas. Né? Legal, vamos lá. Você falou bastante coisa, deu várias dicas interessantes aqui, mas se tivesse que a gente resumir aqui, 2 dicas, 3 dicas, só para a gente repassar aqui, que você dá para as pessoas, para a nossa audiência aqui, de quem está nesse processo ainda, talvez não tão avançado, ou diria no timing certo, da adoção da inteligência artificial generativa. Quais são as 2, 3 dicas que você deixa aqui para o nosso público? Perfeito. Eu acho que assim, primeiro para o nível das pessoas, né, aqui. Troquem o medo pela curiosidade. O medo é uma coisa que limita, né? A gente fica ali limitado e não avança, não dá um passo. É a curiosidade. Eu quero ser curioso, eu quero entender um pouquinho mais. Eu falo uma coisa muito simples. ChatGPT. Não comprou a versão paga. Cara, bota no cartão virtual temporário. Sabe aquele que 2 dias depois... Compra 1 mês, não vai ser bilhetado o segundo, e aí você testou durante 1 mês. Não fica pensando 1 ano que eu vou comprar. Né? Experimenta, pelo amor de Deus. Entendeu? Isso com outras ferramentas também. Experimente. A segunda dica para no nível pessoal é assim,
Eu não acredito em transformação, eu faço formações, né? Então eu estou criando cursos e formações para capacitar as pessoas, né? Eu não acredito que uma formação, só um conhecimento, né, seja ele prático ou não, transforme uma pessoa. A gente precisa ter continuidade. Por isso que todas as formações que eu faço têm uma continuidade de encontros com uma comunidade. Então, a segunda dica é escolha a ambiência que você está, as comunidades que você participa. Seja através de um curso de formação, seja de alguma maneira, como que você está nesse ambiente e pessoas que vão te elevar. Te elevar em termos de conhecimento, compartilhar prática, conhecimento, ou te inspirar realmente a se transformar, né? No final das contas. E no nível mais empresarial, de novo, comece sempre pelo porquê. Você já quer fazer o case de uso ou resolver uma dor para falar que fez alguma coisa, às vezes você precisa de uma macro do Excel. Você não precisa de uma inteligência artificial generativa. Pelo menos para aquilo, né? Pode ser para outra coisa, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, comece pelo porquê. Qual é o nexo da IA com o seu propósito? O que ela vai ajudar nos drivers estratégicos? Se você fizer isso, né, como alta liderança, você vai garantir uma direção fantástica para toda a empresa. Legal. Paulo, queria te agradecer, foi muito legal, você deu várias dicas muito interessantes, você está no front desse assunto aí, vendo as dores, vendo quem está indo bem, né? E foi um prazer te rever, né, e estar com você aqui mais uma vez. O prazer é mútuo, né? Você, assim, eu sou seu fã, né? Fã da prática, inclusive, que já utilizei o serviço, sempre indico quando eu tenho uma oportunidade, e é um prazer enorme estar com você discutindo um tema que eu sou apaixonado, né? Que é a inteligência artificial. E que a gente admira muito, sua dedicação ao tema. Tá bom? Obrigado mesmo. Gratidão. Paulo. Valeu. Então, estamos encerrando mais um Na Prática Podcast, né? Insights que te impulsionam. Se você ficou até aqui, se interessou, curte aí o nosso canal, se inscreve no canal, curte o post, compartilha, né? Enfim, é isso aí.